que é semiótica? A semiótica é a ciência que estuda os signos. O nome tem origem no termo grego semeion, que significa signo ou sinal, e ótica, que quer dizer ciência. Mas para ilustrarmos melhor esse conceito, podemos dizer que a semiótica é uma estratégia que nos permite enxergar melhor o mundo por meio do que ele nos mostra, dos sinais, dos rastros que ele nos deixa. Quem estuda comunicação precisa ter noções de semiótica, mas quem vive também, porque nosso estar no mundo se dá por meio de interpretação de mensagens. Sabemos que precisamos levar o guarda-chuva ao sair de casa pela manhã, ao percebermos sinais de chuva no céu, quando abrimos a janela. Tudo nos é apresentado por meio de signos. Por isso, precisamos aprender a lê-los. Reforçando, signo é tudo o que carrega consigo algum sentido, que comunica algo, que transmite alguma informação. É o fundamento de toda comunicação e é por meio da interpretação dos signos que conseguimos viver no mundo. Fazemos isso por meio de processos de interpretação. Vamos dizer que esses são processos de comunicação. Isto é, lemos o mundo natural, como vimos no exemplo do dia de chuva, mas também sabemos como devemos nos comportar e agir por meio de processos semelhantes. Aprendemos com nossos pais, por exemplo. Em outras palavras, interpretar e produzir signos é fundamental para nossa socialização. Precisamos ler e saber construir signos eficientes nas mais diferentes linguagens que compõem a nossa vida em sociedade para termos sucesso. Linguagens são mediadoras das nossas relações com o mundo. A semiótica estuda as linguagens, como e de que maneira elas funcionam e se organizam, combinando elementos disponíveis na nossa cultura. Quando falamos em linguagens, englobamos todas que a cultura humana desenvolveu. Além da nossa linguagem verbal, há a linguagem da indumentária, as leis do direito, as combinações da culinária de cada região. Nossa, são inúmeras. Um pensador que se destacou chamando atenção para o comportamento das linguagens na contemporaneidade foi Charles Sanders Peirce. Peirce era um lógico, entre outras coisas. A ideia dele era que todo e qualquer tipo de linguagem era vivenciado, elaborado e exposto ao mundo por um processo lógico, um mesmo movimento de organização. Esse processo infinito, o qual ele chama de semiose, se resume na relação de representação que o signo mantém com o seu objeto, aquilo que ele representa, aquilo que ele está substituindo, que por sua vez produz na mente interpretadora um outro signo, que, por final, traduz o significado do primeiro. Mas como esses signos são recheados de significados e como os interpretamos? Analisar esse processo é o papel dos pesquisadores da semiótica. Esses cientistas usam a lente proposta por Peirce, que sugere ainda que usamos diferentes tipos de signos, ícones, índices e símbolos para nos apropriarmos de qualidades, sentimentos, características do universo concreto ou de convenções sociais dos objetos sobre os quais queremos falar para construirmos nossos signos, nossas próprias mensagens. Na verdade, a maior parte das análises semióticas busca compreender como fazemos esse movimento de dar significado aos signos construídos por nós. A semiótica se debruça sobre a estrutura dos signos, busca encontrar os mais diversos rastros da cultura que oferecem significado à organização em observação. As análises observam em que linguagem o signo se expressa, que elementos estão ali organizados, como foram combinados e de que forma apontam significados para determinadas áreas da vida em sociedade. Quando pensamos em uma análise semiótica, podemos trazer como ilustração as tão atuais mensagens propostas pelos podcasts.
Os produtos sonoros têm uma especificidade no conjunto das estratégias de comunicação. A linguagem matemática do som, o ritmo, a música, o efeito sonoro, por exemplo, são capazes de mexer de forma efetiva com a emoção dos indivíduos, com a sua subjetividade, com a sua alma. Podem trazê-lo para uma experiência mais que sensória, de tensão ou de harmonização. Por outro lado, a razão e outras emoções podem ser propostas por estímulos como a palavra, o tom e a velocidade da voz. Por meio delas, outras relações, outros vínculos, outros estímulos são criados. A linguagem sonora é então composta por diferentes elementos que, combinados, vão gerar significados diferentes em quem ouve as mensagens elaboradas por meio dela. É a combinação desses elementos e o significado que cada uma dessas combinações gera nas pessoas o objeto de estudo da semiótica. Os pesquisadores trabalham na desconstrução dessas mensagens de maneira crítica, porque elas são capazes de determinar conceitos, emoções positivas ou não. São capazes de ditar comportamentos eticamente aceitos ou não. E é cada vez mais urgente estarmos atentos aos significados que os processos de comunicação vêm gerando no nosso mundo. Precisamos estar atentos a tudo que constrói os significados da vida contemporânea. Atentos aos signos.